Bom, estamos começando mais um Você em Cena e hoje a gente traz uma pessoa para conversar com a gente, entrar em cena também, né, junto com a gente. E a gente quer entender um pouco o trabalho dela e a trajetória que, pelo que eu vi, é assim, tem exemplos de fases e sempre no intuito de cuidar de pessoas, né, cuidar de gente, agrupar, né? Então a gente tá aqui um pouco hoje curioso para saber quem é você. Quem sou eu? Então, é engraçado porque eu tenho vários chapéus. Aham. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, têm, né, várias máscaras, vários chapéus, e cada vez a gente está num lugar. Então, assim, tem a Mari, que é casada, eu tô com meu marido há 30 anos. Ontem, né? A gente se conheceu no É. jardim de infância. Tenho dois filhos, o Pedro e o João, tenho um cachorro, o Tommy, e sou muito família. Minha família é do interior, né, de Limeira, Sim. e vou com muita frequência. Tem a Mari, que junto com a sócia, com a Carla, tem o comitê de Mas empresárias. antes aí, Não ó, antes, quem entrou em cena, quando a Mari entrou em cena na vida? Quem era ela? Nasceu onde? Filha de quem? lá no começo. Os irmãos, vamos voltar um pouquinho antes de Ah, entender a Mari empresária. então, eu sou. Nascida em Limeira? Não, eu nasci no Paraná, numa cidade apucarana, numa família muito simples. Nasci em casa, eu brinco, fiquei entalada. Queria continuar onde eu estava, mas era no Paraná, e aí nós fomos para Limeira. Eu era muito nova, eu tinha Sim. acho que 5 anos. O nome da mãe? Maria, Maria Maria. Eu e... também sou Maria, mas ninguém me chama de Maria. Tá, Então minha mãe é Maria e o meu pai é Jeová, Antônio Jeová. tá. Numa família tradicional italiana, Assim, onde todos os primeiros filhos de uma família tem sempre nome. chama Jeová. Então tem o Ah, que Jeová legal. da Lourdes, o Jeová da Cida, o Jeová da Que Odília, tem legal. vários Jeovás Que na interessante. família. Então a Mari entra em cena como Maria lá no Paraná, E, filha do Antônio e da Maria. e da Né? Maria, E os irmãos? filha mais velha. Mais velha, a responsabilidade. Olha que, né, cheguei para Uhum. desbravar. Tenho três irmãs, a Cleo, a Fabiana e a Camila. Sim. Somos muito unidas, brigamos como qualquer É, irmãs, mas moram mas perto, as não? três moram em Limeira. Eu Primeiro. sou a única Ah, que mora em São Paulo, tá. mas eu vou sempre para Limeira, Que todo legal. mês, de preferência. Às vezes não consigo ir Aí tanto. nasceram no Paraná. O seu pai fazia o quê, né? Quando você Meu pai nasceu? era caminhoneiro, Caminhoneiro. E a sua caminhoneiro. mãe Minha mãe era dona cuidava de da casa, família. é. E aí eu brinco, né? Porque eu tenho as irmãs, elas são muito diferentes uma da outra. Eu Tá. tenho uma loira de olho claro, uma loira, outra morena. Eu falo, meu pai era caminhoneiro, então eu acho que Não, um isso pouquinho longe. justifica. Aí vocês vieram pequenas para o interior de São Paulo? Sim, sim, eu tinha 5 anos. Na verdade, era eu Pequena, e minha irmã só, e criança. Aham. a Cleo, a Fabiana e a Camila nasceram Nasceram aqui no em interior Limeira. mesmo. É. E aí você teve uma vida, acho que a infância no interior eu também tive, né? Então eu Delícia. acho que é uma tranquila, né? Sim. É muito. Eu morei muitos anos numa fazenda, então cresci subindo em árvore, era muito legal. Eu morava numa fazenda chamava Fazenda Citra. Nossa, faz tanto tempo que eu não falo disso. É, E era uma escola rural, então, tipo, numa classe tinha 3 séries, então primeira, segunda e terceira na mesma classe. nossa, Então olha era que uma experiência. diferença a educação, porque ali era meio cuidar, né? Tinha que ficar muito tempo. Mas era muito bom. Você Muito sabe que bom. depois que eu fui para a cidade, eu estava acho que na quarta série, quarta, quinta série. Quando eu cheguei, eu estava, mesmo com a professora tendo que fazer esse trabalho todo, eu estava mais adiantada que as pessoas que estavam na mesma série que eu, de uma única classe e tal. Então é meio doido isso, né? Sim, mas eu acho que aí vai desenvolvendo a personalidade, né? E É, aí já é, começa a ver aí ó, é. algo. E aí você cresceu lá em Limeira, né, por muitos Isso, anos, tá? isso. O interior não traz tantas opções quando a gente começa a ficar adolescente para, É, né, já mais amadurecido e tal.
você tinha sonho de já, como adolescente, já visualizava sair de lá ou não? Você sabe que Que é quando antigamente, entra em cena a parte U ali. antigamente tinha uma coisa, eu não sei se é da tua época, que era um caderno com várias perguntas, né? Sim, tinha que responder o E caderno. eu respondi umas perguntas quando eu tinha 12 anos, e a minha irmã mais nova, quando tinha mais ou menos essa idade, respondeu o mesmo caderno. E ela me identificou. E com 12 anos eu já falava, na minha família não tinha ninguém que tinha feito faculdade e tal. Com 12 anos eu já falava que eu ia fazer faculdade, que eu ia me destacar, que eu ia ter um trabalho diferente dessa família mais simples, né? Mais Que legal. sem grandes perspectivas, né? A gente Você já é porque a gente sente, né, aquela vontade já de fazer algo fora da caixinha, né, ser para adolescente. diferente, né? Eu falo que a gente fala que no Brasil não tem casta, né? Mas tem. Tem, E aí as pessoas ficam ali naquela bolha, né? Não é, faz muita questão de estudar, não faz muita questão de conhecer coisas novas, e são felizes e tudo bem. sim, Mas eu nunca me enxerguei ali, nunca me encaixei muito, sim, sabe? Naquela realidade. Porque eu queria estudar, eu queria ter condições de fazer coisas que naquela realidade muito sim. provavelmente eu não faria. E Mari, você vê que a gente busca, procura no Você Ensina, buscar primeiro a essência da família, para depois vir, mas para, por que será que você que é também uma estudiosa de ser humano, né? É, Todas as pessoas, quando você, quem é você, ela vai no profissional, né? Ela vai, então cada um vê de uma forma isso, né? É a ansiedade de falar de negócio, o outro, não, porque a gente se vê sempre profissional. E quando a gente volta um pouquinho só e faz a pessoa um pouquinho sentir de volta que ela também ainda é a família, ainda ela é fruto da família, ainda ela é acolhida pela família, e aí engrandece o profissional que tem hoje, né? Será que isso faz já uma identidade profissional desde lá de trás? Você sente que a família te sempre deixou você ir para onde você queria, ou você tinha mentores ali sem querer, mas assim, ó, faça assim, se incentivando. Você já tinha uma característica do que você tem hoje? eu acho que assim, a gente está muito habituado ao crachá, Sim, né? Quem é você? Eu sou o gerente da empresa X, o sim, diretor, o dono. O crachá faz muita, né? A gente acaba sim. se Assumindo identificando, só como assumindo profissional. muito isso. Sobre família, eu sou muito família, eu gosto muito de estar na minha família, eu realmente me recarrego quando estou lá, mas eu não tinha mentores, não. Na verdade, eu sempre gostei muito de ler, então eu era o tipo que Tá, lia 3 livros no final de semana, numa família que a mãe é analfabeta. sim, Então, eu realmente tive que desbravar muita coisa, justamente talvez por isso, porque eu achava que eu era meio deslocada, sim, né? Eu acho que até hoje que eu tô muito mais diferente do que sim. nessa época, mas hoje eu consigo me encaixar muito Sim, mais sim. quando eu tô entre a minha, Realizada também, né? é por causa disso, porque eu acho que assim, lá eu sou eu. Uhum. Lá eu Tá. tô A sem o Mari, crachá, sim. sem a máscara, sem Você volta a ser a Mari filha. exatamente, sem a palestrante, Sim, né? Eu não preciso. A gente sempre coloca as máscaras, sempre vai sim, colocar, mas ali é um momento que eu posso cantar alto, que eu sim, posso andar de sim. chinelo e que eu não preciso estar arrumadinha. E você nos grandes centros hoje, trabalhando com outras empresárias, mulheres, homens, grupos, e muito ativa no seu negócio, você acha que isso faz falta? Hoje em dia, as pessoas, além de estar às vezes longe, também está longe da cabeça, né? Porque está focada em redes sociais, em negócio, em futuro e tal. Você acha que faz falta um pouco mais de humanização no mundo de IAs e tudo, internet somente? Faz. Eu vou dizer por mim. Eu, quando fico muito tempo sem ir para lá, e quando eu chego, sabe, quando você É, cheguei.
Assim, Eu gente pra tudo isso. preciso disso, eu preciso disso. É, E eu acho que se a gente não tem este momento, que pode ser em família, que pode ser na praia, que pode ser você com você mesmo, acho que às vezes é isso. Eu, por exemplo, amo viajar sozinha. E eu sou uma pessoa que fala muito. E uhum, ele fala, mas você gosta de viajar sozinha? Gosto, sim. porque eu gosto de ficar Interagir, fazer comigo. amizade. Não é fazer amizade, Sim. óbvio, porque E é interagir com você meu, né? mesmo, Meu né? filho mais novo, às vezes, eu tô na padaria com ele, converso ali com as pessoas, meu filho fala, não precisa interagir com todo mundo. Porque é uma característica minha, mas Sim, sempre foi. sim, Mas eu acho que às vezes a gente, por causa do crachá, porque tem sim, que se mostrar de uma forma sim, diferente, assim, sim, a gente se perde às vezes dentro da sim. gente mesmo, sabe? É, Chega uma hora que você para e você fala, quem que eu sou, né? sim, Quem eu sou? Não a mãe do Pedro e do sim, João, a esposa do Marcelo, a sim, palestrante. Quem é a Mari, né? No sim, caso, quem é a Maria, sim, né? é, Quem eu sou? O que que eu quero mesmo? Será que isso me faz feliz mesmo? Ou eu me iludo sim, achando que porque às vezes me ajuda a fazer dinheiro, me ajuda em algumas sim, coisas. Será que para sou eu realizar, e mesmo? aí vai contaminando, né? É, Realiza, é. vai. Ai, só mais um pouco, É, sabe? Só mais um, só mais um, mais um só mais um. contrato que eu preciso É, realizar pro João. é. Aí às vezes você se perde É, é meio. Eu tô dizendo isso porque de vez em quando eu tenho uma volta, assim, sabe? então, Dentro de mim mesmo e é meio desesperador, assim. sim, Que você fala, peraí, será que eu tô feliz mesmo? Ou eu tô me empenhando tanto em ajudar outras pessoas a serem sim, sim, felizes que eu não me preocupo em eu ser feliz e a hora que eu me dou conta disso sim, é frustrante. sim. Aí você teve uma realidade que eu sei bem que é isso. Você cresceu até quando que você ficou no interior? Até que idade? Até 18. Até 18, já Eu vim para trabalhava? fazer sim, eu já era selecionadora de pessoal Ah, numa empresa de mais de 1.000 funcionários, que sim. era a de chapéu, Prada. A Prada. Conheço. Eu Conheço a Prada. amava trabalhar naquela empresa, eu Sim. amava. Esses dias ainda eu fui para lá, para Limeira, e hoje a prefeitura é onde era a fábrica. Sim, que é um prédio histórico, né? Foi emocionante, assim, eu não imaginei que eu ia me Olha, emocionar tanto. eu tive um momento na Prada muito legal. Teve. Eu amava trabalhar lá, eu amava, Muito assim. legal. Eu fazia o exército em Piracicaba, né? O tiro de guerra. É. Né? E foi um ano que eles implantaram pela primeira vez, ao invés do chapéu, do cap, né? Que se Ah, falava, a boina. e aí? E aí foi a Prada que fez as boinas de todos os atiradores, né, Ah, do tiro de guerra. E aí o molecada nova, né? é, Imagina, 18 é. anos, você, né? Aí o Ainda sargento, mais no interior, no interior, a gente, né, é, era. E aí o sargento falou para mim, falou para todo mundo, né? Eu quero 3 voluntários para ir para uma missão, não sabia nem que era. Como eu trabalhava à noite, já não é. queria fazer o tiro de guerra, mas já que já fez, vamos fazer, tá, de uma vez. E aí eu falei, tá, eu vou. E era para ir lá em Limeira junto com ele Que para massa. buscar o material, conhecer a Prada e tal. E aí foi muito legal, né? Porque para nós, a gente chegou lá, parou a fábrica, assim, eles prepararam a fábrica, todo mundo tinha um escritório, muitas mulheres trabalhando lá, né? Tudo assim, e imagina entrar 3 fardados de exército lá no interior, né? Delícia. E foi muito legal, para mim foi bacana, por causa da homenagem. A gente achava que ia pegar umas caixas e carregar no carro. Aí chegou lá, tinha uma homenagem, né? Tá esperando. Porque eles estavam felizes de estar participando do Exército Brasileiro e a gente, né? É, A é. gente achava que Não, ia e carregar a caixa. era uma fábrica. Hoje é Hum. Pralamar, acho. Pra Lana. Pralana, acho que é É, isso. Mas muita gente foi para Nova. Mas era muito legal, porque, inclusive, como eu era da seleção, eu fazia parte de um grupo que só tinha selecionadores. Então, tinha Freios Varga, tinha sim. A União, vaga é bem grande lá também. e tinha essas pessoas, né? E eram pessoas muito bem conceituadas na Sim. cidade, porque era selecionador, tal, de grandes empresas. E eu lá, 16, 17 Uhum. anos, representando a fábrica, Sim, que legal. e era muito legal, assim, era bem. Mas bacana a gente reviver, né? Você vê só as coisas que marcam e faz a história, né? Aí quando você vem para São Paulo, numa outra realidade, Sim. né? E aí hoje você olhando para trás, assim, você saiu do Paraná, talvez muito pequena, né? Não Aham. tenha esse sentimento ainda de lá.
vivendo no interior e depois vindo para São Paulo e agora vivendo em São Paulo por vários anos. Essa correria, essa agitação transformou a Mari, que era do interior, ou você ainda consegue equilibrar? Transforma, né? Eu Tira, acho que põe a mesmo. ansiedade muito? Como é que É, é? eu, Porque eu, isso aqui serve para muitas pessoas que é, a gente recebe um feedback, né? Nossa, que legal, a história dessa pessoa. Eu achei que eu tinha esse. E a gente vê que as histórias fazem sentido para tudo. Exemplo. transforma, transforma. Não adianta, porque você é um ritmo, né? Você sabe que assim é muito doido, porque às vezes você conversando com alguém que fala rápido, você vai falar Sim, rápido também. entra no Agora rapor. imagina morar numa cidade onde tudo é muito rápido, onde tudo, sabe, é um flash em tudo. É, Você vai entrar no ritmo sim. também, não Eu brinco adianta. quando eu vou para lá, né? É tudo muito devagar, né? É, Piracicaba é tudo é, muito devagar. A gente Às vezes eu brinco com eles, eu falo assim, olha, eu sei, eu não sei, eu acho que eu sou o doente do negócio. Eu sou acelerado é, demais, eu é, sei, mas meu, eu preciso ir logo, é, preciso resolver logo. é. Porque é um outro ritmo mesmo, Não, né? e tem coisa até, tipo, às vezes alguém vai te Eu sei que atender, eu sou o você doente do fica negócio. olhando assim, sabe? Tipo, É, acompanhando, você fala, gente, e aí você é, fica uma é, história passando na é, sua cabeça, você fala, gente, será que essa pessoa é assim mesmo sempre? é. Mas Ou nós que somos, né? eu É, acho que podia ter um um meio meio termo. termo, Eu falo né? isso, eu falo, ó, Tipo, você precisa acelerar um pouquinho, eu é, também preciso de menos acelerar. é, Não, mas é bem legal, você vê que a gestão da mente é o ambiente que faz, né? e o ambiente sempre ganha. Sempre. Então a gente tem que cuidar do nosso É, ambiente, né? Hoje, aí contando nessa é. sua passagem, você veio para um lugar mais rápido, com mais negócio, e foi contaminado um pouco com isso tudo. Hoje você cria, é difícil criar seus filhos nessa loucura ou acostumou? Você teve eles aqui, Não, porque acostumou? eu sou meio. Eu tenho essa raiz, talvez por Uhum. isso, eu me empenho em manter, sabe, essa lerdeza de Um um bom pouquinho. sentido em casa, Tá. sabe? Então, mais de leve. Às vezes eu tô virada no giraia, né? Então, às vezes Sim, você dá umas voadoras, sim. mas na média eu sou muito tranquila, assim, sabe? Eu sou uma pessoa naturalmente tranquila quando, né, você pega como referência pessoas mais agitadas, pessoas que. Mas eu penso muito rápido. Sim. É que eu aprendi a dar uma freada às vezes Hum. e Pra dar uma. olhar, sabe meio aquele tem o Doutor Estranho que ele sai às vezes da cena. Então, às vezes, Olha eu de saio da longe. cena, dou uma olhadinha e volto e falo: peraí, vamos ver o que está acontecendo. Mas isso acaba sendo estratégico. Eu acho até que é um treino, sabe? Sim, Porque senão você ou tá ali muito no automático, no sim. automático, aí você acaba o dia e fala: cara, eu não fiz nada, falou com 500 pessoas, mas não resolveu. Ou você também não faz nada porque não sai do lugar. Sim. Então, acho que tem que, de vez em quando, percebeu que está muito no automático, opa, dá uma paradinha, sabe? Ficar Aí mais no nisso você também tem presente. uma grande vantagem, como estudando a PNL, É, estudando mente, é, você também consegue usar e trafegar, né? é. Você se beneficia bastante disso, você gosta? Isso te levou a estudar PNL ou como que foi? Como entrou em cena a PNL. estudiosa das pessoas? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar. Eu lembro que eu tinha, acho que 11 anos, quando eu li O Poder do Subconsciente. E eu lembro as informações, assim, eu lembro de eu estava deitada no sofá, eu lembro de sentar assim, tipo, que descobri o mapa da mina. Então, com 11 anos. E aí eu sempre fui estudando, né? Joseph Murphy, Napoleão Napoleão Hill. Hills, eu já fui lendo. E no meu mundo de trabalho, né, como Aham, profissional, eu fui gerente comercial muitos anos. Eu fui mais de 20 anos como gerente comercial. E aí eu dava muito treinamento. Só que eu sentia algumas faltas, sabe? Em alguns momentos, algumas peças não encaixam. O que eu posso fazer para melhorar isso? E aí, conversando com um tio que já dava treinamento, que já era muito bem sucedido, ele falou: vai fazer PNL. A PNL vai te ajudar.
Na hora eu ainda fiquei meio em dúvida, porque não é um curso barato. Eu falei, Sim. gente, eu vou E na época investir. também nem era, né, É, assim, há um tempo é, atrás aí era... eu fui fazer PNL acho que em 2018. Então Ah, ainda não era tão comum as eu fiz em pessoas. 2000. Ó, seu então, muito menos. Eu fiz então, É, o trabalho de imersão em 98 que eu comecei a brincar de ir ah, lá e acompanhar, mas foi em lá 2000. em dois, nossa, olha, É bastante então tempo. é muita informação, é É, muito legal. é. Eu comecei mesmo fazer o treinamento, assim, quando eu fui, eu já li alguma coisa da Virginia Sim, Satir, sim, do Richard Blender, já li algumas coisas, mas nada estruturadinho. E aí, sim, quando eu fui fazer, eu pirei, assim, principalmente porque num treinamento desse sim, tem muito religioso sim. e tem muito político. Tem de tudo, né, ali. Tem. Político, É, religioso, aí tem sim, muita gente da hipnose, tem alguns CEOs de sim, empresa. é, Essa é a média das pessoas que se perceberam sim, que é uma arma muito, muito poderosa. sim, é, Então, eu falei, gente, se o político e o religioso sabe, gosta e quer usar e tem tanto retorno, por que que o resto dos sim, mortais não pode? Aí eu queria que todo mundo sim. fizesse, né? Tipo, E olha que incrível, né? Eu a- fazia a PNL e tal, e trabalhava com um vídeo, ah, tudo muito separado, até que quando o Augusto Cury foi fazer parte lá, ele foi, eu acho que uns 5, 6 encontros, certo. treinamentos, né? E num dos encontros, eu, no grupo lá do treinamento, eu fazia alguns vídeos, Ah, eu gravava algumas coisas tal. E ele chegou muito informalmente e falou assim: Você sabe que você trabalha com isso? Trabalho e tal, começamos a conversar. E na época ele nem era tão reconhecido, famoso. é. Ele estava escrevendo, ele estava um pouco conhecido porque ele tinha feito aquela série de 3 livros, Análise da Inteligência de Cristo, Uhum, que apareceu no Fantástico, que era o livro mais vendido e tal. Aí ele começou a aparecer. é. Então ele mas não era tão famoso. E ele falou assim: Você sabe que sua profissão é a maior ferramenta para colocar o ser humano em foco de atenção? Que é o que vocês estão treinando aqui nesse É. treinamento. Sabia que a sua profissão, que é gravar, eu falei, não tinha ligado nisso assim. Eu sei que as pessoas ficam tensas na frente da câmera. Ele falou, não tem um trabalho que coloque a pessoa, e isso para nós que estudamos seres humanos e treinamos que é o curso de imersão. E a É, PNL é para é, cuidar do emocional. é, Quer deixar a pessoa nervosa? Liga a luz e liga a câmera, não é? Ninguém fica é. confortável. E aí, a partir daquele dia, mudou para mim. Eu comecei a relacionar o meu hobby, que era ir nesse treinamento, com a minha profissão. Tudo que eu ia gravar, eu falava assim, nossa, eu podia podia fazer uma dinâmica com esse pessoal, eu preciso treinar essa pessoa. Eu via a pessoa nervosa na frente da câmera e falava, nossa, eu tenho É. a arma na mão para poder treinar essas pessoas. E daí ela ir melhor numa reunião, ela ir melhor num encontro, ela ir melhor numa apresentação, mas usando a ferramenta vídeo. Aí é que nasceu o Você É, em Cena. é. Não, e é muito incrível porque, assim, quantas pessoas, a gente mesmo, já perdeu oportunidades porque não consegue se posicionar numa Sim. reunião. Às vezes, hoje, por A exemplo, excelência vai embora é, na reunião eu que você estava precisava conversando dela. com uma médica, ela é ótima, já tem muito tempo de experiência, sabe do que está fazendo É, e não faz tanto sucesso com uma outra que acabou de se formar, só que sabe se posicionar na é, internet, que sabe se colocar, sabe chamar atenção. Então, um trabalho como esse de vocês sim, eu acho de verdade é, que é imprescindível. Você sim, quer, a gente às vezes tem que parar mesmo de sim, brigar, sabe? sim, Ah, porque a tecnologia, ai, porque a IA, ai, peraí, não tem sim, mais volta. é, Se não tem mais volta, por que que eu vou deixar pessoas que sabem menos que sim. eu chamarem atenção, se Eu posicionar? acho que tudo bem usado é ótimo. Exatamente. Né? Sobre o IA, um parênteses que eu disse recentemente na reunião dos nossos técnicos, que a gente Uhum, treina muito o ser humano. legal. Tem câmera É, robótica, mas a pessoa que está aqui, ó,
Pode ser câmera 8K, 4K, não interessa. Vai ficar horrível se a pessoa estiver tensa. Então a gente treina eles, para que eles deixem. A gente não fica junto, então eles têm que saber lidar com a pessoa que chega um pouco nervosa. E o que eu falei para eles é assim, o IA vai deixar a pessoa preguiçosa mais burra, porque a pessoa preguiçosa vai usar IA para ficar menos, mais na zona de conforto. Ah, faz para mim. E vai deixar quem tem boa vontade muito mais inteligente, porque você usa para o bem. Então não é usar para você ficar mais tranquilo, é usar para você ficar melhor. Aí usa para o bem. Então vai ter essa disparidade. Muitas pessoas vão começar a atrofiar, que começa a fazer trabalho de escola, manda o IA fazer e entrega. Não aprendeu. Agora vai fazer o trabalho de escola. Outro dia eu vi um exemplo de o pai colocou o IA como se fosse o personagem da história conversando com a criança. Que máximo. Pô, né? Então você usou de uma maneira inteligente que vai potencializar o ensino. É outra coisa, né? A mesma ferramenta, né? Você sabe que esses dias eu estava vendo meu filho mais novo, o João, estudando, ele tem 15 anos. E aí fui observar ele estudando e ele usa o chat GPT. Eu fiquei pensando, como será que ele usa, né? O chat. Ele faz a pergunta, ele fala para o chat o que vai cair na prova e ele pergunta para o chat quais são as possíveis perguntas que a professora faria para o aluno daquela série. Você fala, olha, eu não pensei nisso. Se ele usasse para resposta, ele não ia aprender. Se ele usou para pergunta, ele vai tentar se cercar das coisas. Porque aí ele vê a pergunta e, baseado na pergunta, ele estuda. Acaba ficando mais, assim... Muito, ele simula. Ele simula a prova. Exatamente. Que bom. E é bacana. Eu falei, olha, tem umas coisas que fala, nem pensaria nisso. Sim. E o raciocínio dele de ir por esse caminho mostra uma certa habilidade também, né? E aí, usando tudo isso, você estudou pessoas, estudou, né, vem a família e tal. Como é que entrou em cena a sua parte profissional, assim, em São Paulo, né? Como é que é hoje e como é que você chegou aí, né? Qual o caminho que foi que te levou a você ser... E aí nós vamos falar também um pouco do grupo, que eu acho super legal você unir pessoas, né? Então, eu fui gerente comercial de grandes empresas, Amway, Espaço Laser, Vivara, Itaú. Então, fui gerente comercial sempre com muito sucesso na área comercial, sempre. Eu vi que tem uns treinamentos de venda. Eu sempre tive muito sucesso. E eu tinha muito sucesso porque eu conseguia... Resultado. Uma parceria bacana com o meu time e eu treinava o meu time, né? Não era só vai lá e não, vamos corrigir e tal. E aí eu comecei a ser chamada por outras empresas, por outras unidades para treinar esse time. Então, lá em 2015, 2016, eu resolvi que eu queria viver de treinamento. E se é para viver de treinamento, vamos nos especializar. E aí, por isso que eu fui fazer, como eu falei, o treinamento de PNL, que eu fiz mais de 40 vezes. E estudo muito, né? Estudo muito. Eu assim, raramente ouço música no rádio, então normalmente são palestras, hoje em inglês ou em espanhol, de pessoas que falam sobre comunicação não verbal, sobre comunicação verbal, sobre o silêncio, sobre uma série de tópicos que você pode usar nas suas vendas para ter resultado. Então, acaba de verdade sendo até injusto. Se você treina o seu time muito bem, usando as estratégias neurais direito, o treinamento, os resultados são incríveis. Então, hoje, depois de tanto tempo de experiência na área comercial e depois de tanto estudar a parte de neurociência, eu coloquei tudo no liquidificador, mastiguei e entrego para os meus alunos. Então, os resultados são realmente surpreendentes. Assim. Você tem cursos em vídeo também? Cursos na internet? Então, os cursos em vídeo vão sair,
É porque é Daqui a legal, né? Uma pouco, ferramenta que você alcança pessoas fora é, do seu é, redor. os cursos que vão ficar aí nas plataformas vão sair, É, ainda não tenho, mas há um pouco tempo. Tenho é. muitos cortes, né, que estão nas Sim. minhas redes, no YouTube, no Instagram, É porque é, venda, todo mundo vende o tempo inteiro e precisa vender. LinkedIn, eu falo Não muito no existe uma empresa LinkedIn, que não precisa vender, né? toda. É, Você sabe que assim, venda é muito doido, porque eu falo que às vezes eu tô com meu marido e eu quero que ele faça ou não faça alguma ah, coisa, é eu venda. vou vender para ele. Eu A tô com meu ideia. filho, é É, venda também. Não, é, não necessariamente precisa ter ali um escambo de é, dinheiro sim, e um produto, é, né? E venda é tudo. A gente vende o dia sim, inteiro. sim, A gente vende se a faxineira da empresa que eu trabalho vai deixar a minha mesa sem pó ou não. sim. E é o jeito que eu estou tratando, que eu estou me conectando. Tudo é venda, É. tudo é venda. E você fez, né? Hoje tem um grupo, é Isso, grupo de mulheres. de Como é que mulheres. é? É, Como é que funciona? é, é meu e da Carla. Nós Uhum. temos um grupo hoje que A são. Carla é uma outra A empresária. Carla é uma outra empresária, ela é sócia, Carla Silveira. Ela é psicóloga, ela tem as empresas dela, uma empresa de Uhum. treinamento, e nós nos juntamos para levar à frente esse grupo. É um grupo que já tem um ano e meio, mais ou menos, e desde novembro do ano passado a gente faz encontros presenciais. E é um grupo que cresceu muito organicamente. A gente nunca divulgou, fez tráfego, a gente nunca foi orgânico. Foi Todo agrupando, dia né? tem alguém indicando alguém, porque é um grupo que a gente foca muito o consumo interno, mas a gente fala de treinamento, mas a gente fala de o que é o networking, né? O que exatamente, quais são os diferenciais, como eu devo me portar, para que eu tenho que ser estratégica, quanto mais intencional, ser Sim. assertiva, e a gente fala muito disso. Hoje é um grupo que tem desde dona de fábrica de chocolate, tem muitas médicas. Eu costumo dizer que médico não gosta muito Sim. de participar de grupos, né? Mas a É, gente tem tem. muitas advogadas, arquitetas, é, E vocês geram um negócio e também network. Isso? exatamente. O objetivo é nos ajudarmos, Uhum. o objetivo é estarmos juntas para esse consumo interno. Então, por exemplo, o que você faz? Ah, eu Ah, preciso de uma sala de podcast, eu preciso de um profissional. Dentro do grupo, tem alguém que faz isso? Tem. Então, deixa eu. Por quê? Porque é igual quando a gente estava lá na savana, né? uhum. Na Uhum. época lá dos dinossauros. Uhum. Se eu te ajudo, a Sim. probabilidade de você me ajudar depois da reciprocidade é muito grande. Ah, E a gente foca bastante nisso. nasceu propositalmente para mulheres ou foi ficando e aí vamos, nasceu o Nasceu propósito era ajudar as mulheres? para mulheres, nasceu para mulheres, porque mulheres entendem Sim, mulheres. sim. Hoje, a gente já saiu do forno, a gente só não Aham. divulgou ainda. Nós vamos ter um site que vai ser uma plataforma de negócios. Esta plataforma de negócios não vai ser exclusiva para as mulheres do comitê, Sim. mas o foco vai ser as mulheres no comitê. Então, por exemplo, meu marido, por exemplo, é engenheiro. Ah, ele quer pôr a construtora dele lá? Ele pode. Né? Então, outras pessoas, outros Sim. profissionais vão poder. Então, naturalmente, tá nascendo aí um grupo misto, Sim. mas que não é tipo, agora vamos fazer o misto. A gente tem muita gente porque quer que os maridos Sim. participem e tal, e a gente não quer transformar o comitê de empresárias no comitê de empresários. A Tá. gente quer que Sim. continue o comitê de empresários e Empresárias. depois o site se Sim. transforme aí sim num comitê de empresários. E você, agora tocando nesse assunto, né, que você trabalha e ouve muitas Aham. mulheres e se interessou em fazer um grupo para unir as mulheres, a gente sabe que existiu e tem um trabalho sempre muito importante que é de deixar história que não serve para o mundo atual e para os moldes que deveria ser até lá atrás, mas a gente não Uhum. consegue voltar. Eu acho muito importante os grupos que fortalece, que traz o assunto, né, para ser discutido. Você acha, o que você acha, né, desses grupos que ainda são necessários
Depois eu vou até completar depois a sua É, resposta, porque a gente vê no estúdio muitos grupos, tá. né? Você acha que ainda são necessários? Tem muita coisa a se fazer ainda? Ou a gente já pode começar a falar com a família? Para a família também entender esse posicionamento que é necessário da mulher, com todos os cuidados para não repetir erros do passado. Você acha que ainda há bastante necessário? Como é que é, como é que é a sua visão nisso? Então, nosso cérebro é meio doido, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma mulher, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Hum, Mas sou uma mulher empoderada, hum, uma mulher que estuda muito, que se posiciona. Só que eu gosto de que o meu marido pague a conta, que abra a porta para eu passar, que no hum. elevador deixe eu passar antes. Então, uma coisa não exclui a outra, Sim. né? Eu sou meio contra esse negócio. Eu acho que o homem tem que pagar, Sim. o homem tem que fazer a sua parte. Aham, Minha, né, minha visão, não quer dizer que seja certa ou sim. errada. É estar dentro, ser empresária é muito solitário, por Sim. mais que você tenha uma família enorme, porque a probabilidade da sua família ser seu cliente neste primeiro momento é muito pequena. É muito doido, mas é muito pequena. Não necessariamente a minha família vai comprar o meu treinamento, não necessariamente meus amigos vão comprar meu treinamento. Às vezes a gente tem que se posicionar fora, fazer sucesso fora, chamar atenção fora, para que depois essas pessoas do seu núcleo mais próximo observe Note, o teu trabalho. sim. Porque às vezes é, é, a visão dessa nossa família ainda é da mãe, da dona de casa, daquela pessoa que está Hum, lavando louça no final do dia. sim. E não combina com aquela imagem da mulher empoderada que Uhum. vai lá dar um treinamento. Que resolve. Então, às vezes, você. E ser, né? Como eu falei, ser empresário é muito solitário. Então, Sim. se juntar num grupo desse, ver que outras pessoas passam pela mesma coisa que você, que não é só na sua casa que não vão olhar, te dar valor, que em outras casas também é assim, em outras Sim. casas o marido, os filhos, a mãe, a sogra não necessariamente reconhece você, até que outras pessoas te reconheçam. Sim. E aí saber disso Sim. te dá mais força. Sim. E a mulher, acho que no passado faltou um pouco, né? De É, ter esse também reconhecimento, de participação também nas coisas, é, né? Que de parece que não é tão decidir. importante, né? É que às vezes eu acho que na teoria, nos casais de sucesso, quem tomava as decisões eram os maridos, né? Tipo príncipes, princesas. A gente Hum, vê na história do Brasil. Teoricamente, foi o príncipe, foi o cara que estava ali à frente. Então, tipo, atrás do grande homem tem uma grande mulher. Mas às vezes é esta grande mulher que tinha sacada que o marido não tinha. Então, eu sim. acho que às vezes é isso. A diferença é que antes, por imposição ou por uma situação que existia, ela ficava meio ali atrás mesmo, como se deixando os louros só para o marido. Sim. Agora ela já percebeu que ela pode se separar desta situação, Sim. chamar atenção por ela, falar que ela sabe, mostrar e ajudar até o marido. O Sim. marido inteligente, Sim. na minha opinião, o marido inteligente, ele vai ouvir a mulher, ele Sim. vai prestar atenção. Porque às vezes alguém, tipo, a mulher que é mentora, às vezes vai alguém lá, paga para ela dar uma mentoria, que às vezes dentro de casa o marido não te dá essa oportunidade, Sim. ou os irmãos, ou a Sim. mãe, entendeu? Sim. Então, às vezes ela teve que realmente se desgarrar aí dessa situação toda, e nem sempre eu conheço o caso de mulher que lá fora, né, super empoderada, se Resolve. posiciona, resolve, chega em casa, é aquela Dona Sim. Maria ali, que Sim. faz a comida, que está É, disponível. sim. É meio desgastante Sim. demais, mas acontece. Eu sim, me sinto sempre no privilégio, né, de como eu trabalhava com programas de TV, lá era discutido muita coisa, de tudo, de carro, de família, de coisa. Então eu todos os dias ouvia discussões.
né? E é um privilégio, porque a gente acaba fazendo parte da provocação, né? Tipo, tá, vai vir esse, então vamos por esse junto, vamos discutir. Então, até coisas que a gente queria mesmo saber, e eu, a vida toda, né? Eu dirigi um programa feminino diário, ao vivo, durante 14 anos, né? Então, quantas pautas, né? E a gente vem, eu vi mudando as pautas femininas, né? Com causas da mulher e tal. E a Nani Venâncio, que era o que eu dirigia, que o mais tempo eu dirigi outras mulheres, mas que mais tempo ela advoga É, 100%, 110%, né? Ela então, o que eu sinto só é que talvez desordenadamente grupos vão de um lado muito over demais, muito pegando umas vertentes até por revolta pessoal, a gente percebe muitas vezes, né, que é capitaneado o negócio, o movimento por causa de um problema dela, e ela movimenta outros que vão no embalo, que acaba até atrapalhando um pouco o movimento mais, vamos dizer, assertivo para mudar o todo, né? Porque muitas vezes eu até como, como proximidade, né? Às vezes pessoas amigas que têm um movimento falam assim, olha, será que puxa, o que você está discutindo é tão bom, mas será que não teria que essa discussão teria que os dois, o homem e a mulher, ouvir? Né? Às vezes tem coisa tão importante falada dentro do grupo que deveria não tá no grupo familiar também essa discussão, né? Para também o outro lado entender, né? Mas eu acho importante discutir, movimentar e você conseguiu unir quantas pessoas hoje no grupo? Hoje a gente tá com quase 850. Então, E assim, uma... bem nichado. Sim, Normalmente é classe A, 40 a mais, pessoas que já são bem-sucedidas, sim, pessoas que. E é legal, porque assim, não é que seja exclusivo, sim, né? Você não precisa ser uma árvore. Eu brinco que pode ser uma árvore, sim, pode ser uma semente. sim, Você sempre vai ter o que aprender, você sim, sempre vai ter o que ensinar. sim, E naturalmente ele foi crescendo mais para a árvore, né? Para aquela sim, que já tá bem posicionada, que já essa, tem uma estratégia, mas percebeu que aqui é onde eu cheguei. Eu posso ir e mais longe mais, se eu tiver sim, com ajuda, se eu tiver com outras outras pessoas. pessoas, Tem algumas empreendedoras, né? Tipo a moça que vende doce, que faz em casa para ajudar nas despesas, sim, mas realmente é a minoria, assim. sim. E vocês praticam conhecer, porque é legal conhecer as histórias, né? A gente vê que você ensina que é tão um trabalho tão ainda não dá tempo de eu queria fazer É, mais, mas não dá tempo. Mas o que a gente aprende, cada história contada, você fala, se queira ou não queira, dá uma mudada no pensamento, né? Vocês conhecem bastante histórias lá e convive, né, com o crescimento até de mulheres, né? muito. Depois a gente precisa conhecer também a sua É, sócia, porque acho que é a legal isso Carla aí, a é Carla. queridíssima Que também é desenvolvimento humano também, né? Fala de também. treinamento. E dentro você tem dois filhos homens, Tem. né? Como é que você vê essa nova geração hoje? A gente tem as preocupações que as redes sociais vêm para o bem, mas também dá uma mexida também Hum. em preocupações. Como é que você vê hoje IA, inteligência artificial, como também realidade aumentada, a tecnologia e o ser humano? Como é que você vê isso? É assim, eu acho, Vamos dizer, pro lado do é, daqui para frente, né? eu acredito que assim, na nossa época, quando existia as pessoas ruins, né? Aquelas Hum, que você falou, preguiçoso, não quer estudar, não quer fazer nada. Tinha aquelas pessoas que se destacavam demais e tinha a média. Infelizmente, a impressão que eu tenho hoje é que essa média não existe mais. Juntou-se aquela pessoa, aquele grupinho de aqueles hum, adolescentes que não queriam nada, com a média, e virou todo mundo ruim, essa parte. E tem aquele pessoal que se destaca demais, aquela pessoa acima da média, mesmo fora da curva. A gente nunca teve tanta informação, tanto acesso. Eu lembro quando eu era adolescente, para eu aprender inglês, eu tinha que estar na biblioteca sim, que ficava no centro da cidade. Hoje, com um clique, você aprende uma outra língua.
E ainda tem muita gente que não fala inglês. Eu nem estou dizendo as pessoas mais da minha idade, estou dizendo essa molecada mesmo, que poderia falar muitas línguas, mas que não, tá só preocupado em ficar zapeando no Instagram, nos joguinhos. Sim. Então, até tem algumas pesquisas que mostram que a primeira geração, depois de muito tempo, primeira geração que o QI é mais baixo. Na minha casa, por exemplo, eu fiz faculdade, meu marido fez faculdade, o meu filho não quer fazer faculdade. Ele identificou algumas coisas que muita coisa na faculdade eu não vou usar. Isso a gente sabe. Uhum. Então ele foca em estudar as coisas que ele acredita. Ele gosta, com 15 anos ele fez o practitioner e o master. Então ele é um menino muito estudioso. Sim. Só que ele não quer fazer faculdade, né? Eu gostaria muito que ele fizesse, mas não quer. Mas você Porque os conversa. pais não tem muito ainda aquilo que é o papel, né? É o diploma. A gente ainda é numa fase que o diploma é Precisa fazer, não importante. interessa o quê, Tipo, como. faz qualquer coisa, só Ah, mas não vai faz o que estudar você nada. quiser. Não, você tem que ter o papel lá. Papel, nem E papel é um dá. aprendizado. Você fala assim, não, peraí, faz sentido o que ele diz? Faz. Você não tem dó dos Mas professores? dos professores Eu tenho atuais, dó. Porque assim, você imagina um menino inteligente que já fez practitioner, vai lá no IA, faz pesquisa, ele não precisa nem comprar curso, ele faz aula, faz não sei o quê, pesquisa, o mundo inteiro vem rapidamente na frente dele. Como é que ele vai aprender o que lá na escola? Então, mas eu acho O que professor isso... não tem nem tempo para Então, fazer essa você pesquisa. sabe que é muito doido. Meu filho estuda numa escola no Morumbi e eu sugeri que essa escola tivesse um treinamento de comunicação para os adolescentes, né, que vão entrar no mercado, que para eles se posicionarem, para eles não ficarem com esse medo aí, né? Ah, não, a gente já tem finanças, né? Tipo, será? Então, eu acho que, assim, é triste para o professor, mas para aquele professor que também ficou parado lá naquela, sabe, um monte lá e eu aqui na frente querendo que os alunos fiquem quietos. Há 40 anos atrás, eles ficariam quietos. Se o professor falasse, fica quieto, eles iam ficar. Hoje não fica mais. E eu não estou nem dizendo daquelas crianças, daqueles adolescentes que não têm educação mesmo, porque tem uns que acham que mandam ali. Não estou dizendo esse, eu estou dizendo aqueles que são educados, mas eles não têm paciência. E outra, o respeito por admiração, acho que está difícil, né? Porque eu chego lá, eu sei mais que o professor, falo, tá bom, vai ser educado, mas assim, puxa, será que eu quero ficar ouvindo ele falar? Não, mas isso já tinha. Você sabe que eu estava falando ontem com uma amiga? Eu falando na época da faculdade, eu fiz marketing, mas eu tinha um professor de exatas que eu sempre fui muito boa de exatas, e eu ficava ali, hoje eu acho, que eu ficava tentando encontrar erro dele para mostrar como eu era boa. E que aluna chata eu era. Não, mas... Que mala! Bom, você foi sincera, pelo menos. Agora. Não, que mala! Mas você viu, na minha época de faculdade, no começo de carreira, eu trabalhava numa multinacional, tratores e tal, por causa do meu pai que trabalhava lá. Eu falo que eu tenho dó dos professores porque na minha época, que né, eu tenho 55 anos, já fazem o quê? 35 anos, isso. Eu chegava na escola, na faculdade, e não conseguia aprender nada. O professor de produção, eu fazia engenharia de produção, ensinando uma coisa que na Caterpillar já estava ultrapassado. Eu falava, eu sempre fui meio de falar, sabe? Eu não ficava, não, porque eu não ia perder meu tempo. Eu falava, viu, mas isso aí já lá onde eu trabalho já tá saindo fora de moda. Você tá me ensinando aqui. Ah, mas tem que ir. Não tem que. Então eu posso ir, porque, eu não posso, vou perder um semestre ensinando uma coisa que não se faz mais. Então eu era meio revoltado com essas coisas. Fora as matérias que isso aí não vai usar nunca lá na empresa. Para que eu quero saber então, isso? Hoje, depois 30 anos após, eu vejo o jeito que está hoje a inteligência artificial, eu tenho dó. Eu falei, imagine o professor que não tem tempo de fazer a mesma coisa que os alunos têm. E as escolas, a maioria das escolas, mesmo as escolas particulares, ainda estão lá. Lá atrás. Ainda estão lá. E aí reclamam que os alunos não aprendem, que eles não se empenham. Sim. Mas será que eles pararam para pensar que hoje, o aluno de hoje é um aluno diferente? Meu filho quis fazer um curso de TI que não tinha na época,
não encheu vaga, ele pegou, não, vou fazer a mais barata, foi na Unip, mais barata, só para ter o papel. E ele fez do que ele queria, tudo fora, e foi, mora fora, trabalha no maior banco da Irlanda, por quê? MIT. Ele fez. Ele na faculdade foi só para, tá, vamos fazer, o que tem aí? Redes, tá bom, redes. Eu vai preciso fazer. de um Não, papel. é só para, E aí, senão depois não consigo, porque não tem, tá, fazer redes, que é o que o pessoal faz hoje, né? Muitos, o pessoal hoje faz em EAD, nem vai nessa, vai em EAD, faz lá para a gente que já e aprende no mundo, aprende em tudo, né? Mas daí as escolas ainda estão insistindo Insistindo. naquilo, no modelo lá, quando começou. Com altas mensalidades. Caríssimas, caríssimas. Você é feliz hoje com tudo que você conquistou profissionalmente? Tem muito mais para conquistar? Você é feliz e quer ir só nesse tom? Eu sou feliz, sou uma pessoa feliz. Tenho muitos motivos que me deixam feliz e muitos motivos que vão me deixar mais feliz ainda. Tenho muita coisa para conquistar, por favor, né? Senão é meio... você fala assim, não, já tem aprende... gente que vai, eu tô aqui e vou aprimorar aqui, vou ficar aqui. Ou não, eu quero... Tem outras vertentes que ainda vai conquistar. Eu gosto, às vezes, de aprender coisas que eu nunca imaginei. Sabe assim? Tipo, sei lá, vou aprender a pintar. Você gosta de pintar? Então não tem sei. braço ainda para conquistar. Não sei se eu gosto. Pode ser que eu goste e não sei se eu gosto. Só vou saber, sabe? Às vezes eu fico meio prestando atenção. Eu zapeio ali muito na internet e vejo coisas. Eu sou meio da teoria da conspiração, né? Então adoro ver sobre água, sobre minerais, são umas coisas que a pessoa fala, e eu adoro. Pessoa inquieta, né? O Cláudio Lara, que é uma das pessoas que mais sabem de PNL, na minha opinião, aqui no Brasil, né? Ele fala que normalmente as pessoas muito inteligentes, e sim, eu me acho muito inteligente, elas tendem a achar padrões em lugares que não existem. Né? Então, é uma das formas de você perceber essa inteligência. Então, que é muito legal, porque às vezes, por exemplo, eu vou fazer um curso de música, de pintura, de não sei o quê, e eu penso, olha, isso aqui, ou essa estratégia, nesta outra situação que não tem nada a ver, pode fazer uma diferença. Eu falo muito, eu aprendi depois, né, com coaching e tal. Eu nunca atendi ninguém com coaching. Eu detesto atender coaching. Eu nunca atendi, mas eu fiz 3 formações porque era o prosseguimento da PNL, né? Então eu fui me levando, mas fiz a formação e vou, encontros, eu gosto, mas nunca atendi ninguém. Mas uma das coisas que eu aprendi na primeira formação de coaching foi sobre neuroplasticidade. Legal. Que é isso aí. Né? Você vê um negócio aqui e fala, isso aqui lá, né? Nunca ninguém talvez pensou, porque não tem nada a ver, mas nossa, isso aí tem tudo a ver. Né? A Apple começou assim, né? Desbravou uma coisa que não existia, porque o cara foi lá fazer um curso na faculdade de escrita, de alguma coisa assim, e falou, olha, posso usar isso. Posso usar isso. Então, eu acho que se reinventar, né? A gente se inquieta, a gente sempre está se reinventando usando a experiência passada, né? Nós aqui nos reinventamos antes de... Eu saí da TV, onde todo mundo ainda falava, não, a TV falava, não vai. Precisamos se mexer e se reinventar, né? Hoje é exatamente isso. 6 anos depois, 7 anos depois, é exatamente o que aconteceu. Mas eu acho legal a gente saber se reinventar, né? Tem que ter história, senão você não vai se reinventar nunca. Adorei conhecer a sua trajetória. Eu acho que é um bom exemplo para as pessoas, é um bom exemplo e um chamado para as mulheres, né? É a união, mas não perdeu a essência da família, da mãe, da esposa, porque senão também tem muitos homens perdidinhos porque a nova mulher não tirou os espaços, né? A gente quer abrir a porta, não pode, porque senão é até uma ofensa. Né? É verdade. Então, mas isso é legal, né? Você tem a essência da mulher, da mãe, da esposa e da grande empresária, né? Então, obrigado por você ter participado aqui, deixado a sua história, né, com a gente.
E sucesso aí nas empreitadas É, com essa mulherada. Só 800 e pouco. só É. 850 quase. Muito obrigado pelo convite, eu adorei, adoro esse processo de começar lá, sabe, de Sim. como que é, como que A foi a essência, né? sementinha ali, a essência, isso é muito legal. Parabéns pelo programa, parabéns pela mentoria, que eu sei que você tem uma mentoria muito legal e que as pessoas possam perceber o quanto isso é Sim. importante, o quanto isso vai verdadeiramente agregar nos resultados, né? Sim. Não é só um cursinho que eu vou lá, não é só uma mentoria que eu vou lá e É passo. o que eu falo, a mentoria e o Você em Cena é trazer pessoas para um ambiente hostil, trazer a história dela Uhum. e com a história dela a pessoa aprendeu que ela é forte quando ela busca essa essência, né? Depois o papo fluiu e foi, e no início a gente começou com a nossa base, que é família, pai, mãe, né, nossa história. E isso é muito legal, que Muito as legal. pessoas possam perceber o quanto isso vai agregar depois Sim. e cascatear num monte Sim. de outras coisas, né? Às vezes essa parte aí, por exemplo, da sua mentoria é tão Sim, importante e as pessoas acabam deixando para depois, deixando para É a nossa depois. principal lição, É. assim, o que a gente fala muito é, nós não trabalhamos com câmeras. Em estúdio, em gravação, em luz, nós não trabalhamos com gente. Né? Se as pessoas não estiverem bem, a entrevista vai ficar ruim, vai esquecer tudo. A hora que você deitar lá depois, falar, nossa, esqueci de falar isso, né? E não, né? Você foi super, você é brilhante, né? Fala aí nas palestras, então fala bem na frente da câmera também, né? Gente, é sempre um aprendizado, a gente sempre está melhorando. Está melhorando. Assim. Então, muito obrigado. E você aí que venha contar a sua história também. Agradecer a IPTV que transmite também o Você em Cena, né? Essa TV tão moderna, tão bacana que chega aí no Brasil inteiro com a banda KU. E no nosso canal, né? A gente colecionando histórias, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Obrigada.